Vamos de Bíblia, Palavra de Deus, Isaías 47, parte 2. Eu havia feito 10 versículos de Isaías 47 e agora vou fazer o restante que vão dar, deixa eu ver quantos versículos aqui. Sim, o décimo até o 15º, do 10º ao 15º, ok? Se acompanhar comigo em sua Bíblia, em sua Palavra de Deus aí, fica à vontade, ok? Maravilhoso é poder levar a palavra, ouvir, porque quando eu estou lendo, eu estou ouvindo e está me abençoando também, ok? Vamos lá então. O décimo versículo de Isaías 47 fala assim: porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, e isso te fez desviar e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. O 11º. Pelo que cobri, ou melhor, pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente, tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. O 12º versículo fala assim: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão de feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade. Está falando de feiticeiros, né? Que fazem mal para os outros, ok? Desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortificar. 13º versículo. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se apacentar, nem fogo para se assentarem junto dele. O 15º fala assim, e último, né? Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Então, há muitas pessoas que confundem astronomia, que é o estudo do espaço, né? Dos astros, com astrologia, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui está falando que a astrologia, né? Astrologia, que fazem feitiçarias e tal, feitiços, né? Essas pessoas, elas estão no engano também. Assim como
muitas pessoas no sistema religioso de hoje, assim como no tempo de Jesus. Jesus tentava tirar essas pessoas do engano, né? E as pessoas que queriam lucrar com isso o mataram. O que você acha que vai acontecer com essas almas? Jesus foi bem claro. Podem me xingar, podem rir de mim, podem blasfemar contra mim, pode falar um monte. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem aqui nem no porvir. O que ele quis dizer? A respeito de perguntarem para ele com que autoridade ele pregava a palavra e curava. E, logicamente, ele, Deus, né? Ele viu que estavam tentando blasfemar, estavam blasfemando, tentando falar que era do diabo. Como que o diabo vai brigar contra o diabo? Como que o diabo vai expulsar o diabo? Não existe como, né? Ele falou exatamente isso. Então, obviamente, era com a autoridade de Deus. Portanto, se você ainda financia um templo físico, uma casa de tijolo, que chamam, denominam de igreja, entenda que nós somos a igreja. Jesus falou, destrua esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Estava falando sobre ele e eles achavam que era sobre o templo. Como você vai destruir um templo que demorou 45 anos ou mais para ser construído? Mas eles estavam se referindo a ele. Ele é o templo. Nós somos o templo. Então, você pregar isso hoje em dia, te chamam de herege, te chamam de tudo. Agora, a você, a mim, eles podem chamar. Agora, contra o Espírito Santo, aí complica. Se a pessoa não conhece a verdade, então ela fica, como se diz, ela fica isenta, ela fica, não é isenta, ela fica sem dar opinião, até conhecer a verdade. Agora, quando ela conhece a verdade, que há muitos, né, enganadores, cobrando dízimo, que não tem nada a ver com alimentos da época, fazendo comércio, como no tempo de Jesus. Esses que sabem a verdade estão blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus não fez nada por eles, que Jesus não se sacrificou, que Jesus não acabou com o pecado, Jesus não perdoou, que Jesus não morreu por eles. Então tem que tomar muito cuidado. Deus, ele não tem, não vai olhar o dia da tua ignorância, nem da minha. Eu também não sabia disso. Não nasci sabendo isso. Então, a partir do momento que você aprende a verdade, e você leva essa verdade, né? Não retém o conhecimento, e divulga, e compartilha, para que mais pessoas saiam do engano. Não somente de drogas, não somente de prostituição, de avareza, de ciúmes, de guerras, de roubos. Não só disso, mas do engano religioso. As pessoas pensam que estando num templo elas estão perfeitas, quando na verdade não. E a gente fala, quem leva a verdade assim, leva com amor. Né? E como Jesus foi tratado, né? Fazendo bem, foi tratado com ódio, dando amor, recebeu ódio. Imagina um mortal como nós, né? O que pensam, o que podem fazer. Mas Jesus falou, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Leia, eu peço, leia Atos 17, 24, onde fala, Deus não está, ele não fala, talvez não está, não está em templos feitos por mãos humanas. Isso é bem claro na Bíblia, mas é preciso ler para interpretar, para entender, né? Leia Hebreus 7, 5, leia Hebreus, leia o capítulo 7, para você entender. Né? Outra coisa que não se faz mais, ele fez a última ceia, está lá escrito, última ceia, última, a respeito
do cálice de vinho, do pão. Ele falou, eu sou o pão da vida. Ele estava usando as coisas físicas, no caso o pão, né, o vinho, para falar sobre ele. O sangue dele, o vinho, o sangue. E o pão, que é a palavra, para celebrar a sua memória. E não você ficar comendo pão e tomando vinho a vida inteira, uma coisa que... Ele estava falando do espiritual, usando o físico. Tanto é que só tem uma vez, né, na Bíblia. Só tem uma vez, você ouviu falar uma vez, a última ceia, aquele quadro, né, que mostram ali, enfim. Então é preciso conhecer a verdade. Eu também, eu fiquei abismado quando descobri a verdade. E é uma coisa que nosso próprio entendimento, como Jesus falou, sua consciência revela, né, a verdade. A consciência revela. Então a gente vê a verdade, ouvir a verdade e não entender, né, é porque Deus segue o entendimento. Agora, se a pessoa vê e ela viu a verdade, ela continua no engano, é porque ela quer estar no engano. Então, é bem complicado, sabe? Bem complicado. Aprendam a confiar somente no Espírito Santo de Deus e não em homens, lobos em peles de ovelhas, querendo lucrar com a palavra de Deus. Recebei de graça e levai de graça. Esse é o Evangelho. Ele não é feito de comércio, né? O divino não é feito de comércio. Prosperar é ótimo. Prosperar é ótimo. Mas não com a palavra. O vídeo que você leva, tipo esse aqui. Eu não peço Pix, não peço dinheiro nenhum. Ele vai ser monetizado? Provavelmente. Não sei. Se sim, glória a Deus. Mas isso serão patrocínios. Como numa TV aberta, né? Era assim e é até hoje. Há patrocinadores que vão lá e compram o vídeo para colocar a sua imagem, né? E tal. Mas pedir a outrem, quem está com um celularzinho na mão, vendo a palavra, tentando conhecer a verdade, dessa pessoa você não vai cobrar nada. O dízimo era alimentos. O dízimo eram das tribos, né? As 12 tribos. Uma delas era a tribo de Levi, que cuidava da Arca da Aliança, que era envolvida por o tabernáculo, que depois Salomão tirou, sem permissão de Deus, do tabernáculo e fez um templo que não era para ter sido feito. Mas isso é outro vídeo que eu vou fazer. Que Davi entendeu errado, né, o que Deus falou. Quando Deus falou para ele, quando ele falou para Deus que poderia construir uma casa, Deus falou, não, eu é que vou fazer para ti, não você para mim. A terra é meu estrado, é onde eu boto meus pés. Como você vai edificar uma casa para mim? E Deus falou, você terá uma casa minha, a tua descendência. E ele, imaginando que era Salomão, falou para Salomão construir um templo, quando na verdade a descendência dele seria Jesus. Olha só o engano. Então, é preciso ler as escrituras, ver vídeos de pessoas que estudam. Eu também não sabia, aprendi vendo vídeos, né, lendo a palavra, pedindo ao Espírito Santo discernimento, né? Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais, cada vez que eu leio a palavra, ok? Fiquem com essa palavra, meditem no que eu falei, né? Comente se você quiser, o que você acha disso, se você sabia, se você não sabia, se você acredita nisso, né? Leia Atos 17, 24, leia a Bíblia toda, em João também fala, ok? E fiquem com Deus.